Queridas irmãs, queridos irmãos, sejamos todos muito bem-vindos à nossa querida casa de oração, este lar, este hospital, esta escola, este educandário de almas, que é o nosso Centro Espírita André Luiz. E vamos, neste momento, acalmar os nossos coraçõezinhos, elevar os nossos corações e mentes até o plano espiritual, a esse Cristo lindo, o Filho de Deus vivo, e dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus, e com os corações cheios de alegria, de amor, de esperança e de luz, convidamos a nossa irmã Conceição para nos trazer um medicamento do plano maior, em forma de palestra. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Que assim seja, graças a Deus. Olá, prezadas e prezados irmãos, internautas, aos trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita André Luiz, o nosso boa noite ou o nosso bom dia, boa tarde, a depender do horário em que vocês acessarão a essa palestra. Eu quero agradecer à direção do Centro Espírita André Luiz, na pessoa da Cibele, pela oportunidade que nos deu de podermos compartilhar com vocês reflexões em torno de um tema tão instigante à luz da doutrina espírita, aprendendo a amar a minha criança interior. Esse tema, aprendendo a amar a minha criança interior, eu adotei por referência e foi inspirado na obra Cuidando da Minha Criança Interior, da autoria do palestrante, médico e homeopata e psicoterapeuta também, Alberto Almeida. E eu espero que as reflexões que farei em torno desse assunto, elas possam contribuir para vocês, como tem contribuído para mim, para o meu autoconhecimento e para o aperfeiçoamento das minhas relações com o meu próximo, mais próximo, comigo mesma e com Deus. Conforme, então, nós falamos há pouco, esse tema foi inspirado na obra Cuidando da Sua Criança Interior, de Alberto Almeida. Agora, para as nossas reflexões desse instante, desses momentos, nós iremos trabalhar especificamente no conteúdo dos capítulos 1 e 2 dessa obra. Mas quem tiver interesse em se aprofundar em torno deste tema, poderá ler e estudar esta obra, assim como assistir a palestras proferidas pelo próprio Alberto Almeida, em torno do cuidado da criança interior. E eu também recomendo assistir ao filme Rocketman, que foi recentemente explorado
pelo próprio Alberto Almeida numa live que ele fez para a juventude no dia 10 de maio desse mês. E essa live está gravada, explorando esse tema, a criança interior, a partir da análise dessa obra cinematográfica que eu fiz referência, Rocketman, que fala da vida do Elton John. Muito bem. Para a gente poder iniciar, nós vamos partir de algumas reflexões. Considerando-se que Jesus nos legou como mandamento maior amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente se pergunta: será que eu consigo amar a Deus sem amar o meu próximo? E será que eu consigo amar o meu próximo sem me amar? Nós temos aí 3 níveis de amor intrinsecamente relacionados: o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si. E o próprio evangelista João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 20 e 21, nos afirma: não é possível eu amar a Deus que eu não vejo se eu não for. Não é possível amar a Deus que eu não vejo se eu não for capaz de amar o meu próximo. Por consequência, por tabela, como é que eu vou conseguir amar o meu próximo se eu não me amo? Como é que eu vou conseguir doar ao meu próximo amor se eu não tenho amor por mim? Avancemos então nos nossos questionamentos. E como é que eu desenvolvo o auto-amor? Como é que eu desenvolvo a capacidade de me amar? Alguém de nós acordou essa manhã, se olhou no espelho, olha nos olhos e se perguntou: como é que você está? O que você tem sentido? Como é que foi a sua noite? Você dormiu bem? Que emoções e sentimentos têm te perturbado ultimamente? Já se perguntou por quê? Você acha que está precisando melhorar em alguma coisa? Você está satisfeita consigo mesma? Está falhando em algo? Pois é. Essas perguntas que devemos aprender a nos fazer diariamente nos fazem lembrar a resposta de Santo Agostinho à questão 919A de O Livro dos Espíritos, quando ele, em complemento à resposta dada à questão 919, nos apresenta uma série de questionamentos promovendo a autoanálise em torno do nosso comportamento. Geralmente, a gente foca a leitura e o estudo dessa questão 919, que nos demonstra a importância do autoconhecimento. Geralmente a gente foca o autoconhecimento
como meio de se melhorar nesta vida, uma forma prática e eficaz de se melhorar nessa vida e evitar o arrastamento ao mal. E ignoramos que o autoconhecimento é também um dos meios fundamentais para a gente se conhecer. Para quê? Para a gente aprender a se autoaceitar, a gente aprender a se autoperdoar e autoamar. O autoconhecimento é fundamental para que a gente aprenda a desenvolver a capacidade de amar a si mesmo. E aí, a gente se pergunta, avançando nas nossas reflexões, além da autoanálise, que promove o autoconhecimento, para que a gente aprenda a se amar, a se conhecer para se amar, a gente também se conhece na nossa relação com o outro. A convivência é outro elemento fundamental que nos ajuda a se deparar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, de nos descobrirmos. E aí paremos nesse instante para refletir sobre como está a nossa convivência no ambiente familiar, inclusive conosco mesmo, nesta época em que somos levados ao isolamento social como medida de enfrentamento à Covid-19. Acredito que temos vivido um momento de tensão, não somente na relação com os nossos familiares, como na relação conosco mesmo. Inclusive, quando somos levados a viver sós e estamos distanciados fisicamente dos familiares também, por uma série de razões. Aí somos convocados, somos constrangidos a viver conosco mesmo, com os nossos pensamentos. Quando a gente pensa nas nossas emoções, sentimentos, sobre o que nós temos sentido durante este período, será que nós estamos transferindo a responsabilidade dos nossos conflitos internos nesse momento apenas para o novo coronavírus? Já paramos para pensar em como estava a nossa relação conosco mesmo ou com os nossos familiares antes de tudo isto acontecer? Será que estávamos vivendo no automático? Convivendo conosco virtualmente, sem pararmos para pensar em nós, no que estávamos sentindo, nas nossas emoções? Muito bem. Essas reflexões nos levam a perceber, à luz da doutrina espírita, a necessidade, quando buscamos viver o que a doutrina espírita nos oferece, quando buscamos aplicar o seu conteúdo no nosso cotidiano para desenvolvimento da nossa espiritualidade, nós somos convocados, à luz do Espiritismo, ao autoenfrentamento contínuo. Porque não temos como
desenvolver a capacidade de amar sem este autoenfrentamento. Aprendermos a cultivar e adotar o autoconhecimento como filosofia de vida, ele é fundamental para a vivência daqueles 3 níveis de amor a que nós nos referimos, para a vivência desse mandamento maior que está sintetizado na lei de amor. Todavia, a gente percebe que o autoconhecimento para o exercício do auto-amor demanda de nós o autoenfrentamento contínuo. O conhecer a nós mesmos continuamente. Inclusive, tanto pela autoanálise como na convivência com o nosso próximo. E é somente através desse reconhecimento que a gente consegue se atualizar. Como assim? Que a gente consegue integrar as nossas subpersonalidades das nossas encarnações passadas para desenvolvermos um novo ser. É isso que Alberto Almeida chama de atualizar-se, para nos integrarmos no desenvolvimento de um novo ser. O estudo do autoconhecimento que a doutrina espírita nos convoca, a que a doutrina espírita nos convoca, à luz da psicologia profunda, que também é trabalhada na série psicológica de Joana de Ângeles, demanda-nos reconstruir alguns conceitos que se perderam diante do dogmatismo religioso. Se não vejamos, a grosso modo, o ego, ele é responsável por fazer o ego no nosso ser é responsável por fazer a intermediação entre o nosso mundo interno, a nossa psique e o mundo externo. Quando o nosso ego atende exclusivamente às demandas do mundo interno e não busca ouvir as emoções, sentimentos e conhecer do nosso mundo interno, a nossa vida fica esvaziada de sentido. E isso pode nos conduzir a transtornos mentais, a depressão emocional, dentre outros prejuízos. Muito bem. É nesse sentido que José Carlos de Luca, no capítulo 16 de sua obra Dentro de Mim, aperte a mão de sua criança, ele desconstrói para nós o conceito de egoísmo. Geralmente a gente pensa em egoísmo como excesso de amor próprio. E aí ele nos mostra que face a isso que nós acabamos de abordar, do ego ouvindo exclusivamente as demandas externas, o egoísmo é exatamente a ausência de auto-amor. Como é que eu percebo que eu estou agindo assim? E estou vivendo esse vazio interno, essa ausência de auto-amor? Quando eu sinto uma necessidade muito grande do reconhecimento das pessoas que me cercam em face daquilo que eu faço. Porque eu estou fazendo para atender e agradar as outras pessoas. E aquilo não tem eco dentro de mim. Aquilo não tem sentido e significado
dentro de mim. Quando eu tenho uma profunda carência do amor e do reconhecimento do próximo, eu estou com a minha vida esvaziada de sentido. Quando eu quero muito agradar ao outro, é porque eu esqueci de mim. Quando eu esqueci de me perguntar daquilo que eu gosto, quando eu não sei nem mais dos meus sentimentos, não consigo nem expressá-los e externá-los, a minha vida, o meu ego, me esvaziou de sentido porque ele não ouviu as minhas demandas internas. Que interessante, não? Pois é. Essa carência interna, esse vazio interno, significa inexistência de auto-amor. Portanto, amar-se não é uma atitude simplória, porque eu preciso passar a limpo a minha história de vida. A minha história de vida atual e o impacto das minhas vidas pregressas na minha história de vida atual. Isto tem um profundo choque, impacto no meu modo de me conhecer e de me entender. E aí é que vem o reconhecimento da criança interna. Eu preciso reconhecer que eu tenho dentro de mim uma criança interna ferida. Essa criança interna é uma metáfora que o Alberto Almeida utiliza para representar a nossa infância espiritual, emocional e psicológica. Mas ele também nos mostra como é importante a gente tomar conhecimento dessa criança interna ferida, para que a gente possa, se desidentificando dela, poder acolhê-la, adotá-la e tratá-la. Desenvolvendo assim o auto-amor. E Alberto Almeida vai além, porque ele nos afirma que, se nós ignorarmos a nossa criança interna ferida, nós podemos matar emocionalmente o nosso filho. E eu acrescento que podemos prejudicar visceralmente as nossas relações com o próximo, por causa do nível de cobrança que essa criança interna ferida fará na minha relação com o outro. E para ilustrar o que uma criança interna ferida pode vir a fazer, ele nos lembra o caso de Hitler. Hitler foi filho de um judeu rico que trazia imensos conflitos internos e que, por não ter tratado a sua criança interna, ele ultrajou a infância de Hitler, tratando-o de forma sádica. Hitler, por sua vez, não superando os seus problemas internos, os seus conflitos, além de já trazer consigo um psiquismo vulnerável, acabou levando ao Holocausto mais de 50 milhões de pessoas. Isso é para mostrar
o quanto é importante a gente cuidar e tratar da nossa criança interna. Para a gente, então, poder avançar na conclusão da nossa reflexão, eu trouxe como uma proposta de exercício uma canção da autoria do poeta e professor Vilmar Vilaça. A letra é dele e a melodia foi feita pelo Tim Santos, da dupla Tim Vanessa. Sugiro que eu vou apresentar essa canção para vocês, e eu sugiro que a gente, antes de cantá-la, se olhe no espelho mesmo, e lá no fundo dos nossos olhos, na nossa alma, a gente fale: eu, em torno de umas 3 vezes, olhando para si mesmo. E aí, ouça a música Espelho Meu, que eu irei apresentar nesse momento a vocês. Vou pegar aqui um pouquinho da cola, caso eu esqueça, mas vamos lá. E essa canção nos fala assim: fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vibre para eu sentir, mostra para eu ver, fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vibre para eu sentir, mostra para eu ver. E todo dia aprendo um pouco, a cada hora cresço mais. Sou semente tenra, sou um broto a germinar. Fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vibre para eu sentir, mostra para eu ver. O futuro é bem pertinho e o passado já ficou para trás. O presente é meu cadinho e por todo o meu caminho eu preciso de você. Fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vibre para eu sentir, mostra para eu ver. Você também já foi assim, mas no fundo se esqueceu. E toda inocência dentro de você, a criança se escondeu, mas ouvi. Então, fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vibre para eu sentir, mostra para eu ver. Fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vibre para eu sentir, mostra para eu ver. E aí, depois que a gente cantar essa canção, vamos nos permitir levar a nossa criança a Jesus. Vamos aprender como Jesus nos amava, com empatia, com energia,
e amorosidade, uma energia amorosa, com compreensão. E vamos tratar a nossa criança interior dessa maneira, identificando-a, reconhecendo-a em nós, acolhendo-a, adotando-a e tratando-a. Esse é um caminho ímpar para o nosso autoconhecimento, em busca do autoamor, iniciando-se pela autoaceitação, pelo autoperdão. E assim a gente conseguirá desenvolver paulatinamente, com paciência, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos fortaleça, inspire e abençoe nessa jornada. Muito obrigada. Encerramos a nossa palestra, deixamos aqui alguns avisos, alguns pedidos a todos os nossos irmãos de jornada que puderem ajudar a nossa casa de oração, que entrem em contato com o Centro Espírita André Luiz através do número 568-8629, de 9 às 11 da manhã. E na descrição do link aqui abaixo tem todos os nossos contatos. E assim, já nos preparando para a nossa prece final, com os corações agradecidos por esse momento de luz, de tranquilidade, nós dizemos: Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, permita que toda a espiritualidade amiga possa, durante todo o momento, nos acalmar, nos amparar e nos fortalecer. Por isso te dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Tenhamos todos uma noite de luz e paz. Graças a Deus. Olá, meus amigos do Centro Espírita André Luiz. Nesse momento de isolamento social pelo coronavírus, as doações diminuíram muito e o CEAL possui despesas fixas e precisa se manter funcionando. Temos os salários dos funcionários, as despesas de manutenção da casa, como água e luz, ou seja, as contas não param de chegar. Sem falar que temos também uma obra em andamento que não pode ficar parada para não perder todo o investimento já feito. Por isso, não deixem de fazer doações de qualquer valor. Pode ser via transferência bancária por meio das contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.